Olá, seja muito bem-vindo a esse episódio do Pode Sim. Hoje eu estou aqui com o professor doutor João Paulo Casarotti, que tem um currículo tão extenso que eu mesma vou deixar ele se apresentar. João, seja muito bem-vindo. Conta aqui pra gente o seu currículo, por favor. Boa tarde, obrigado por ter me convidado, é uma honra muito grande estar aqui. Eu sou atualmente professor de piano da St. Norbert College em Wisconsin e também sou diretor artístico e pedagógico do Encontro Internacional de Pianistas de Piracicaba, que já acontece há 11 anos. Show, maravilha. João, todo mundo sabe da sua carreira, né? Ou quem não sabe vai ficar conhecendo hoje a sua carreira como pianista, como professor. Mas eu queria saber um pouco lá do começo, porque essa carreira foi construída ao longo de muitos anos. Então, como que começou esse seu despertar pela música, pelo piano, mais precisamente? Foi direto no piano? Teve algum outro instrumento? Quem que descobriu isso e como foi a sua formação e todos os degraus que você foi subindo aí na carreira acadêmica? Conta pra gente. Eu comecei piano aos 6 anos de idade, né? Fui muito estimulado pelo meu avô, que era acordeonista em Piracicaba. Ele tinha um trio, gravou vários discos, ele tocava acordeão de ouvido, né? Mas a minha primeira inclinação por música surgiu quando ainda bebê, 1 ano de idade. A minha mãe estava caminhando comigo no bairro. E o meu olho brilhou quando eu ouvi um piano, né? E a gente ficou sabendo disso há um tempo atrás, porque a gente encontrou um álbum do bebê e a minha mãe colocou ali, que a primeira inclinação foi percebida por ela, né? Que achou que eu ia ser pianista. Então eu comecei aos 6 anos, estudei em Piracicaba dos 6 aos 13 anos, né? Com a professora Conceição Caselato. Depois eu estudei no Conservatório de Campinas com a dona Olga Normanha por 1 ano. E aos 14 eu vim para a Escola de Música de Piracicaba, onde eu estudei na Escola de Música com Cecília Bellato, com o Maestro Mali, com a teoria, também estudei fagote com Paulo Juste, né? E prestei vestibular para piano e fagote na USP e na Unicamp. Fui aceito na USP em piano e na Unicamp em fagote. E resolvi fazer piano. Estudei na USP por 4 anos com Gilberto Netti, recentemente falecido, né? E ao mesmo tempo eu sempre vinha aos finais de semana trabalhar na Escola de Música de Piracicaba já como professor, né? Fui formado também na Escola de Música de Piracicaba e toda quinta-feira à noite terminava as aulas, eu ia assistir ao ZESP sempre, que tinha acabado de se mudar para a Sala São Paulo, né? E eu pegava o ônibus de aviação Piracicabana e chegava de madrugada em Piracicaba e trabalhava sexta e sábado já dando aula de piano, teoria e também um curso preparatório para vestibular. Legal. Isso com quantos anos? Isso já comecei a dar aula na Escola de Música de Piracicaba já com 18 anos. Mas eu dou aula de música desde os 15 anos de idade. Sempre trabalhei em todos os meus cursos, né, que eu fiz. Eu sempre fui professor ao mesmo tempo. Tá. E esse com 15 anos você dava aula para amigos na sua casa? Pro Ensinava meu o que você já tinha aprendido? primo, para a vizinhança. Tinha alguns amigos que vinham ter aula comigo também. E depois arrumei um trabalho aos 17 anos numa escola de um bairro de Piracicaba. E tinha muitos alunos já, desde 17 anos. Legal. Eu também comecei a trabalhar com 15, na mesma época. E assim, sempre alguém, você não me dá aula? Você já sabe tocar um pouco, ensina. E a gente meio sem saber dar aula, a gente ensinava o que a gente já tinha aprendido, né? E uma coisa que a gente até já conversou sobre isso, porque nós somos da mesma cidade, estudamos com professores próximos ali, a gente conhece a formação um do outro e trabalhamos juntos em épocas similares ali. A gente nunca escolheu o trabalho, né? Não. A gente tinha trabalho, a gente ia trabalhar. Eu acho que para viver de música, né, você tem que ser aberto e fazer várias coisas, né? Eu nunca tive problema financeiro, né? Porque eu sempre fui muito aberto, sempre tive vários tipos de trabalho, né? Durante meus anos como professor da Escola de Música, eu também, depois que terminei a USP, eu dei aula como você em colégio, de primeira a quarta série, regi coro infantil, regia também um coro de crianças de uma escola pública. Eu fui diretor artístico de uma igreja no seu bairro, aliás, na Nossa Senhora dos Prazeres, né, antes de vir para os Estados Unidos. Aulas de teoria, aulas de teclado, aulas de piano, né? A gente faz o que precisa fazer para conseguir, né? Exatamente. Então, assim, tá onde tá, porque nunca
nunca teve preguiça, nunca teve senão e abraçava o que tinha para fazer, né? Eu acho que a juventude, os alunos hoje em dia de universidade estão pensando muito mais em estudar, né? Mas eu acho que o que fez o diferencial em todas as minhas... os empregos que eu consegui foi justamente ter no currículo já a experiência, né? Então eu nunca tive problema com emprego por conta disso, por ter já experiência desde de pequeno dando aula, né? Legal. E aí, me conta como que você foi para os Estados Unidos, porque isso era um sonho, isso começou a bater quando em você essa vontade de ir, despertar esse interesse, e como que foi a sua ida? Foi fácil, foi difícil? Tentou muitas vezes? Como que foi isso? Olha, para mim foi um pouco complicado porque a barreira da língua, né? Eu estudei um pouco de inglês quando criança, mas era sempre muito complicado para mim o inglês. Então eu fui aceito em 2 universidades, né? Em North Dakota, bem no norte dos Estados Unidos, perto do Canadá, e na West Chester University, mas por 2 anos eu não passava no TOEFL test, né, que é a prova de inglês. Então, e quem me ajudou muito foi o Maurício Martin, né, que esteve aqui já com você. Na verdade, eu queria fazer mestrado com ele na Unicamp e ele falou, não, você vai para fora, você precisa ir para fora, é uma experiência importante, né. Então, eu fiz o teste TOEFL 3 vezes, estudei por 2 anos com uma professora americana que me treinou para fazer o teste, porque, na verdade, o TOEFL não te ensina o inglês, né? Você aprende a passar no teste. Uhum. Né? Então, aí eu fui aceito nas 2 universidades, mas eu acabei indo para Dakota do Norte para estudar com o Sérgio Galo, inicialmente. Eu fiquei 2 anos lá, tive um problema seríssimo. No final do primeiro ano eu tive problema nos 2 braços, né? Inicialmente eu fui para fazer um mestrado em piano performance, mas eu tive problema no braço, eu tive que transferir o meu mestrado de performance para pedagogia. E aí eu concluí esse mestrado e aí eu fui depois fazer outros 2 mestrados na Temple University, onde na verdade eu me retreinei ao piano, né? Eu tive que reaprender o piano com a Taubman Technique, né? E fiquei 4 anos na Temple University, onde além de ter reaprendido o piano do zero, eu também fui professor de pedagogia. A minha professora tirou um sabático de 2 anos e meio e eu assumi a posição dela. Então isso foi uma experiência maravilhosa, né? Eu dei esses cursos de pedagogia da criança, pedagogia do adulto, group piano pedagogia, creativity activities para piano teachers, group piano pedagogy, né? Então foi muito bacana essa experiência lá e concluí os 2 mestrados e voltei a tocar com essa técnica que é super poderosa, na verdade, né? Principalmente para dar aula, né? Além de você utilizar para você. E fui aceito depois, em 2010, para fazer o doutorado na Louisiana State University em Baton Rouge. E nesse mesmo tempo que eu fui aceito para fazer o doutorado também, consegui uma posição na Southern University, que é um Historical Black College, né? Eu não tinha noção do que era um Historical Black College. Aceitei a posição. Nos Estados Unidos você tem esses HBCU que chamam, né? João, agora que você tocou nesse assunto da técnica Taubman, você é um dos experts do mundo dessa técnica. Explica mais para as pessoas como é essa técnica e como que você reaprendeu e se reeducou no piano com ela e como que você forma outros professores hoje com isso e forma os seus alunos também com essa técnica. A Dorothy Taubman é reconhecida pelo New York Times por ser a Einstein do piano. Ela era uma senhora do Brooklyn, em Nova York, que estudou com um professor, na verdade, polonês, que estudou na Rússia. E ela estudou muito anatomia, e esse professor abriu muito a cabeça dela em relação a que sempre temos muitas possibilidades ao tocar piano, de como se movimentar o piano. Basicamente, ela estudou anatomia, fez muitos encontros com médicos, mas ela também era genial. Ela tinha insights à noite, sentava e descobria como as coisas funcionavam no piano. Basicamente falando, a Taubman Technique é uma técnica que estuda a coordenação e é uma técnica de movimentos. Então, quando a gente toca, na verdade, técnica é um estudo de movimentos nessa abordagem. Então, quando a gente está tocando uma passagem ou está tocando um exercício, nós temos um grupo de movimentos na mão direita, um grupo de movimentos na mão esquerda, e depois nós aprendemos a como coordenar. Então, ela deu nomes aos movimentos, né? E é tudo muito voltado para anatomia. Então, tudo faz sentido. Eu, basicamente, como tive problema de injury nos 2 braços, né? Eu reaprendi o piano do zero. Eu passei por esse retreinamento com a Maria del Pico Taylor, que foi uma professora cubana, e com a Dorothy Taubman ao mesmo tempo. A Dorothy Taubman dava aula na Temple University, mas eu tinha que me deslocar para Nova York para fazer aulas mensais com ela.
Os primeiros 8 meses desse retreinamento, eu tinha aula diária, de 5 minutos no primeiro mês, de segunda a segunda. Eu pegava até o trem para ter aula com a Maria Taylor no final de semana, porque foi um processo extremamente complexo de retreinamento cerebral para poder reaprender. Basicamente, a gente toca piano a gente não presta atenção no nosso corpo e como se movimentar, né? A gente isola os dedos, né? Toca sempre suspenso e abaixando os dedos. Com essa técnica a gente usa a gravidade, a gente está sempre no teclado e a gente aprende a transferir o peso, basicamente falando. E é uma técnica reconhecida, as pessoas falam muito da rotação, né? Que é esse movimento aqui, que é um movimento super rápido e lubrificado, aqui vem do cotovelo. Então, a Taubman Technique é tudo sobre a unidade, né? Forearm, né? O antebraço, o pulso, a mão e o dedo. Sempre uma unidade. Então, a gente não quebra o pulso assim, não quebra o pulso assim. A gente não isola os dedos. Então, é uma técnica de extrema importância hoje em dia no mundo, né? A Juilliard School, por exemplo, todos os alunos da Juilliard School têm aulas de Taubman Technique. Hoje em dia está sendo mais difundido, né, a Taubman, inclusive a gente usa a Taubman Technique para os outros instrumentos, né? Nos meus encontros com Dorothy Taubman, todo final de aula a gente sentava no sofá dela e ela mostrava as cartas que ela recebia dos outros instrumentistas de contrabaixo, flauta, clarinete, viola. Então é uma técnica revolucionária. Paralelamente a isso, eu também fiz a Alexander Technique, né, que é uma técnica voltada para o corpo todo, né? Então tudo isso me deu muito conhecimento, não só para tocar, né, mas também para passar para os alunos. E nas suas aulas de pedagogia do piano que você tem na universidade ou para professores também no seu instituto, você faz essa junção dessas metodologias, faz uma fusão delas e transmite isso para que eles tenham também, é uma transmissão, é um legado que você vai levando para os seus alunos e que eles vão formando outros profissionais também. Para você, como profissional, como que é transmitir essa técnica? Porque você tem a dimensão do que isso transforma a vida das pessoas, do que isso traz de benefícios para as pessoas e de quanto esse legado vai caminhando, porque é um ecossistema que vai se criando. Você tem essa percepção? E você, como profissional, qual assim, o quão isso é claro para você e o quanto você... eu sei da sua seriedade, mas o quanto você realmente vê isso se estendendo? O que os professores falam, o que os seus alunos falam disso se estendendo? Olha, sem dúvida nenhuma, foi muito difícil ter aprendido essa técnica, né? Ter passado por esse processo. Mas essas ferramentas, elas são muito práticas e elas fazem muito sentido. Eu não consigo ensinar sem usar essa técnica, né? Os cursos de pedagogia que eu dou são diferenciados justamente porque todos os cursos de pedagogia eu ensino como tocar piano através da Taubman Technique. Porque a maioria dos cursos de pedagogia hoje no mundo, e eu vou ser bem sincero, no Brasil, infelizmente nós não temos um curso de pedagogia ainda como é feito nos Estados Unidos, por exemplo, né? E nos Estados Unidos, mesmo nos Estados Unidos, o curso de pedagogia é muito focado a métodos e materiais, ou seja, o que se ensina, né? Os métodos. Mas existe muita falta de direcionamento em exatamente como se ensina, né? Como se movimentar o piano, né? E essa técnica vem de encontro para auxiliar, né? Nos ensinamentos dos meus alunos, né? Tanto os alunos de piano, né, individuais que fazem aula na minha casa ou online, como também dos cursos de pedagogia que eu dou pela internet, né? Então é uma técnica fantástica e eu não estou só mudando a vida desses alunos, mas também dos alunos, né? Com certeza. E você sabe que o professor Maurício já esteve aqui, você falou isso no começo, e o Maurício, quando esteve aqui, ele falou justamente isso. Ele disse que ele conversava ali com os professores da Unicamp e que ele fala, olha, os próximos professores, ou a gente precisava pelo menos um professor no departamento que falasse sobre piano pedagogia. Não precisa ser um professor agora especialista nas áreas que nós já temos aqui, por essa falta que faz
essa disciplina e essa abordagem da pedagogia no piano no Brasil mesmo, porque é muito ligado ainda aos métodos. É o que você faz e não como você faz, que são coisas distintas, né? A formação música clássica e principalmente piano, na maioria das vezes o professor entrega uma partitura para o aluno e o aluno vai lá, aprende sozinho e volta, e o professor sempre de cima para baixo, criticando e corrigindo, né? Eu não trabalho assim. Eu acho que a gente tem que, na verdade, já oferecer as ferramentas junto com a partitura. Para mim, as aulas de piano é uma celebração dos bons hábitos, né? E você não vai ter bons hábitos se os alunos não têm as habilidades e não têm as ferramentas, né? Então, eu acho que é o papel do professor já passar essas ferramentas para os alunos, né? Em relação à pedagogia, né, e principalmente aqui no Brasil, a gente vê a maioria dos alunos que entram na universidade hoje, eles estão mais preocupados em tocar piano, porque querem ser concertistas, né? Mas depois terminam o curso e aí vão fazer? Vão ser professores. Daí não tiveram a formação, porque não existe essa formação nas universidades. Então, eu acho que está tendo um problema muito sério hoje em dia do número de alunos indo para a música. Tá diminuindo, né? E eu acho que nós, professores universitários, estamos criando essa situação, né? Porque eu acho que a gente, além de ter que ensinar o conteúdo, a gente também tem que estar ensinando como fazer dinheiro e oferecer as ferramentas práticas para que a gente possa estar sempre produzindo e continuando a estimular as outras gerações a estarem seguindo essa área. Porque tem muita oportunidade, né? Nossa, exatamente. Oportunidade não falta. Que é o que a gente falou no começo, né? A gente nunca escolheu emprego, a gente nunca pagava bem ou pagava mal ali no início de carreira. A gente ia fazer tudo para realmente aprender. Eu trabalhei em diversos setores com todas as idades, desde bebês até terceira idade, regia coro de terceira idade, porque eu queria mesmo aprender a didática, a metodologia, como que eu ia assumir a minha verdade como professora, e isso é algo muito especial, para depois você realmente assumir a sua verdade, assumir o que você vai fazer com a sua essência, né? E além disso que você falou da Taubman, tem uma outra área, que é a área online, né? Que é as aulas online, você é um expert nisso também no assunto, mundialmente falando. Mas antes de você falar sobre isso, eu vou colocar um vídeo aqui, eu vou mostrar cenas de um vídeo seu dando aulas online, você mostrando como que organiza esse estúdio. É isso? Ok, é isso mesmo. Show. João, conta um pouco, descreve o que aconteceu nesse vídeo aqui, o que você tentou mostrar, um vídeo rápido, né? Em pouco mais de 1 minuto, a pessoa já tem uma noção de como funciona um estúdio online. Olha, essas são cenas que foram criadas, né, para as aulas de piano online. Eu sou um pioneiro dessa parte de aulas online, né? Desde 2009 eu dou aula pela internet. As pessoas me achavam maluco, né? Quando eu disse que eu dava aula pela internet. Em 2012 eu já dava palestra sobre isso. E quando a pandemia chegou, eu acabei ajudando muita gente no mundo todo, né? Eu acordava de manhã, tinham 400 mensagens no Facebook por dia. A primeira coisa que eu fazia é sempre ajudar os professores de piano que estavam desesperados, né? Mas enfim, o que você está vendo ali são várias cenas que eu uso nas aulas online, as cenas principais, e eu modifico as cenas através de um aplicativo do celular,
né? Então nós estamos usando ali várias câmeras, são 10 câmeras que eu tenho, webcams, também tem iluminação, eu tenho um sistema de som, mas eu troco as cenas, né, no OBS Studio, que é o software que eu uso, através do meu celular, com um outro aplicativo, né? Eu já escrevi vários artigos sobre isso, né? Quem tiver mais curiosidade sobre isso pode me escrever, eu posso passar os artigos, mas é muito... Às vezes as aulas online, as pessoas criticam um pouco o trabalho online, né? Mesmo depois de a gente ter passado por uma pandemia, né? As pessoas estão um pouco cansadas da coisa online, né? Hoje em dia, os professores. Mas tem muitas oportunidades aí, né? Eu acredito que a gente tem que continuar explorando esse meio, né, de ensino. Sem dúvida. O meu trabalho hoje, grande parte dele é feito online, tanto nas mídias sociais, quanto a entrega mesmo ali na minha pós-graduação, nas sessões de mentoria e mesmo nas aulas online. E isso funciona demais. Então, eu acho que é um pré-conceito das pessoas que não entendem ou não aceitam isso. E eu preciso te falar uma coisa, não sei se eu já te falei, mas dias antes de começar a pandemia começou 18 de março, 21 ou 2020, não me recordo? 21, né? 21, acho. 21. Lembro que começou numa segunda-feira que ia fechar tudo, na sexta-feira anunciaram. Eu nunca tinha dado aula online, eu não sabia o que fazer. Aí eu te mandei um áudio, porque eu já sabia que você trabalhava com isso. Falei, João, vou começar a dar aula online semana que vem. O que eu faço? Eu não sei por onde começar. E você me respondeu num áudio de 2 minutos, uma trilha, um passo a passo, um script de como eu tinha que fazer. E isso me salvou na pandemia. Foi ali que eu dei aula. Eu tinha um computador, era um computador antigo. Hoje eu tenho um computador muito melhor, mas era um computador antigo. Eu não sabia ligar com o celular ainda. E eu fui aprender. Eu nem tinha o Zoom ainda, não tinha assinado Zoom. Nem sabia, né? Google Meet, enfim, não entendia disso porque eu era uma professora presencial. Até porque eu dava aula para crianças. Eu gosto de dar aula para criança. Então... E você me mandou um áudio que você clareou ali para mim. E quando a gente fala muito de você professor, mas eu já falei isso para você também. Para mim, você é um mentor do que você faz nas suas aulas. É mais que um professor, porque você realmente direciona, você é muito objetivo, técnico e vai direto ao ponto. E você deve perceber isso nas suas aulas e nas suas mentorias que você faz. Mas assim como você me ajudou, você deve ter ajudado muitas pessoas e você, inclusive, tem uma formação sobre isso para professores, você faz mentoria sobre isso. Como que é o seu trabalho hoje na formação de outros professores sobre isso? Vamos supor que eu quero começar hoje e eu tenho um celular, que é o que todo mundo tem, que era o que eu tinha. O que você me diz? Tipo o que você me falou naquele áudio ali de 2 minutos que você salvou minha pandemia. A recomendação é sempre começar com o que você tem em casa, né? Mesmo se você tem só um celular, em vez de você usar o celular para você, como câmera, como microfone e também para você visualizar o aluno, né? Você pode simplesmente comprar um cabinho e conectar esse celular numa televisão grande e assistir as aulas, né? Assistir o seu aluno na televisão grande e usar o celular somente como câmera e como microfone, né? Então isso é uma dica bem simples. A segunda coisa é sempre a gente utilizar a maior tela que a gente tem, né? Então se você tem um iPad, você tem um desktop, você tem um laptop, eu sugiro você usar o desktop com uma tela maior para você poder visualizar melhor. Aí você vai adicionando, né? Os alunos online que têm aula comigo semanalmente de várias partes do mundo, eu sugiro para terem pelo menos uma webcam e um microfone condensador pequeno, né? Pode ser simples, com $40, $50, né? Aí por volta de R$250 você já consegue ter uma qualidade bem superior, né? E aí você vai aumentando, você pode colocar mais câmeras, você pode usar o OBS e montar cenas, né? Você pode utilizar também outros softwares, mas isso é um processo, né? Se você colocar tudo já, vários tipos de equipamento já, de cara, você vai se confundir. Então é importante que vá aos poucos, né? A gente vai aos poucos investindo nisso. Eu tenho hoje em dia alguns grupos de mentoria para professores, né? Alguns de tecnologia, né? Eu ofereço também consultoria para professores que querem, professores e escolas, né? Que querem estar montando o estúdio tanto online quanto o estúdio híbrido, né? E eu também tenho as mentorias de pedagogia, né? Mentorias de Taubman Technique para os professores, né? E eu também tenho alunos de piano no mundo todo hoje, né? Na Itália, na Singapura, no Equador, na Colômbia,
nos Estados Unidos, aqui no Brasil, né? Em um dia você está em vários países diferentes, né? Que você Exatamente. vai dando aula no mundo inteiro online. Isso é a facilidade do online, né? Da gente estar conectado com as pessoas em qualquer lugar do mundo. E você foi, como você disse, você foi um dos pioneiros da área online, especialmente do piano, né? Na área da aula online, das aulas online. E como que começou esse seu interesse pela tecnologia? Porque não é da sua formação. Não. Quando a gente estudava, não tinha aula online. Como que começou? As nossas aulas eram presenciais, todas presenciais, né? Como começou isso? Na verdade, assim, eu quando cheguei, eu sempre gostei eu sempre gostei desses gadgets, né? De ter os tablets, né? Desde o primeiro, os computadores pequenininhos, eu sempre gostava disso. Quando eu mudei nos Estados Unidos, eu comecei a atender as conferências. Foi uma coisa que eu sempre investi em conferências, né? Eu vou todo ano a 4 a 5 conferências lá. E eu comecei nas conferências e eu percebi, desde 2004, um crescente interesse das pessoas pela tecnologia. Eu sentava nas palestras de tecnologia, eu achava uma baboseira aquilo, na verdade. Sentava atrás, porque sempre lotado, achava uma baboseira. Eu achava que isso não é música, isso nem educação musical não é, esses jogos. Na verdade, assim, eu não era para mim aquilo, mas eu tinha vários amigos apresentando as conferências e eu ia em todas, assim. E eu comecei a falar, pera um pouco, tem alguma coisa aqui. A gente via as professorinhas sentadas na conferência reclamando dos alunos assistindo tutoriais de uma pessoa X e tocando o terceiro movimento da Sonata ao Luar, seguindo aquele tutorial, quando o aluno ainda é intermediário, por exemplo, né? Uhum. E elas sempre reclamando daquilo. E eu comecei a pensar, falei, pera um pouquinho, por que elas estão reclamando? Por que elas não começam a fazer o tutorial elas? Então eu falei, tem alguma coisa aqui. Aí eu comecei realmente a investir nisso. Eu comprei um iPad, em 2008 eu tive o primeiro iPad. Em 2008 também comprei um pedal para mudar a partitura. Eu fui um dos primeiros pianistas a tocar um concerto com o iPad e com o AirTurn pedal. Inclusive, a AirTurn me usou na propaganda deles. Eu toquei o concerto de Beethoven número 1 usando, né? Então, eu participei de muitas mudanças, né? E na questão de tecnologia, de estar incorporando ao piano, né? E aí eu fui... como eu fiz essas mudanças de local também, né? Eu saí da Filadélfia, fui para Louisiana. Eu tinha um estúdio muito grande na Louisiana, na Filadélfia. E os alunos excelentes, pagavam muito bem, as famílias envolvidas eram crianças super talentosas e eles queriam continuar a ter aula comigo. Então aí eu comecei a fazer uma pesquisa online para ver como que eu podia montar esse estúdio, em 2009. Aí eu descobri um cara que dava aula pelo telefone de jazz e tinha aula no mundo todo. Eu assisti uma matéria na Fox News dele. Aí também comecei a ver o Ryu Sun, que é um pianista coreano, um professor da Curtis, que também gostava de gadgets. E eu comecei a seguir ele, comecei a ver o que usar, o que não usar, e comecei a experimentar. E aí eu sempre comecei a mandar propostas para as conferências para ser aceito, e eu não era aceito, brasileiro. Aí um dia o Mário Arreiro, que é uma pessoa super influente na parte de tecnologia do piano nos Estados Unidos, ele pediu uma aula online para eu dar uma aula, uma obra de Nazaré, que o filho dele estava tocando, o filho dele pianista. E ele, quando viu o que eu estava fazendo, né? Porque eu estava usando já tela, múltiplas câmeras, né? Isso em 2010, ele falou, a gente precisa mandar proposta, você precisa mostrar isso. Aí eu falei, eu não sou aceito, né? Ele falou, não, vamos mandar junto. E aí nós mandamos a proposta para a MTNA, para a NCKP, e aí eu entrei nisso. Aí me convidaram para ser o membro do comitê de tecnologia da National Conference of Keyboard Pedagogy, que eu sou membro desde 2015, eu sou membro desse comitê. Esse comitê é um comitê muito importante. A gente escreve artigos, a gente toma conta da área de tecnologia da NCKP, também da MTNA, paralelamente, né? Mas a gente está ajudando muito o desenvolvimento, a utilização da tecnologia nas aulas de piano e eu acho que o piano está muito mais desenvolvido que os outros instrumentos. E a gente tem muita gente de outras áreas vindo beber do nosso pote, né? Show, show. Você fala da NCKP, isso para mim eu sei o que é. Esse ano teve um artigo meu que também entrou lá no Congresso da América do Sul. Explica um pouquinho para as pessoas dessas conferências, o que são. Olha, e esse é um problema, né? Que aqui no Brasil a gente, infelizmente, não tem uma associação de professores de piano, né? Não. Eu acho que isso é muito... Pelo contrário, aqui as pessoas se veem muitas vezes como concorrentes. E eu acho isso é muito negativo, né? Nos Estados Unidos a gente tem essas associações, a MTNA, a Music Teachers National Association.
Mas, na verdade, 90% dos membros são professores de piano, né? E essa associação, você paga um valor anual, né? E você tem acesso ao magazine deles, né? Com artigos específicos da nossa área. Você também tem as conferências estaduais, cada estado tem, e você tem a conferência anual, que acontece a cada ano. Aí você tem também a National Conference of Keyboard Pedagogy, que acontece a cada 2 anos em Chicago, né? Que é uma conferência fantástica. E são várias áreas, né, do piano. Você tem a área de tecnologia, você tem a área de técnica, você tem a área de diversidade e inclusão, você tem a área de piano colaborativo, você tem... São várias áreas do piano, né? Então, a gente tem isso acontecendo lá a cada 2 anos, a NCKP, né? E, paralelamente, eles também têm o magazine deles, né? Então, isso são 2 associações, né? Basicamente, que temos. Nós temos mais lá. E aqui, infelizmente, nós não temos, né? O encontro de pianistas de Piracicaba, que já acontece há 10 anos, na verdade, foi criado pensando nisso, né? O fato da gente não ter isso aqui. Então, esse encontro, na verdade, é uma junção de festival com conferência, né? Posso te pedir para falar um pouco mais sobre isso, então? 11 anos, esse vai ser o 11º ou esse ano? 11º. Ano passado foi o 10º. Eu participei das 2 últimas mais recentes edições, do 9º e do 10º, e agora vai ser o 11º Encontro Internacional de Pianistas, que vem professores e alunos do mundo todo. Eu acho que é um dos maiores, se não for o maior, encontro de pianistas e professores de piano do país. E você é o idealizador, você criou, e hoje ele tem uma proporção muito grande, mas ele não começou assim. Não. Ele começou pequeno. Conta como foi esse histórico aí de como ele começou e do que ele se transformou hoje e do que você provavelmente já está arquitetando aí para 2024. Olha, 2014... eu conheci a pianista Leslie Spotts e ela estava querendo vir para o Brasil. A gente veio com uma série de eventos e nós propusemos para a Escola de Música de Piracicaba, e a diretora falou: olha, são tantas coisas que vocês estão propondo, nós vamos criar um festival aqui. E na verdade foi a ideia da Mônica, né? Da Mônica Santana, diretora da Escola de Música. E eu e a Leslie, e na verdade começou como um evento focado à questão da saúde do músico, do pianista, né? Do wellness. A Leslie veio falando de Techno Alexander, eu falando de Taubman e de pedagogia, né? O primeiro ano nós tivemos 30 pianistas da região de Piracicaba. Inicialmente foi uma coisa local e regional. E aí o segundo ano nós já tivemos... outros pianistas vindo, Michael Gert, o Maurice Martin, e já chegamos a ter 250 pianistas em Piracicaba no evento. E durante a pandemia, por uma surpresa, né, a gente se tornou o maior evento online, o maior festival online de piano do mundo. Nós tivemos 55 mil pessoas conectadas no primeiro ano da pandemia e 13 mil no segundo ano. Né? Foi uma alegria muito grande, porque a gente ofereceu o conteúdo todo gratuitamente pelo YouTube e pelo Facebook, né? Então eu fui olhar nos analytics, a gente tinha gente da África, da Ásia, né? E hoje em dia, na verdade, é um evento super democrático, um evento super... A gente oferece bolsa para os alunos, né? Nós temos por volta de 40, 50 bolsistas todo ano, eles trabalham para o evento. E nós temos professores vindo de universidades dos Estados Unidos, da Europa, do Brasil, da Ásia também. E alunos também vindo de diversos países, de norte a sul do Brasil. Quer dizer, então foi um evento que começou na cidade regional e hoje nós temos mais gente de fora do que gente vindo ali. Aí nós tivemos um problema com a Escola de Música de Piracicaba, né, que está um problema para ser vendido, né? Sim. E a gente, esse ano, o passado, nós fizemos no Liberty Villa dos Frades, né, em Piracicaba, que fica perto da Santa Casa, e com o apoio da prefeitura. Então nós temos os 2 teatros municipais da cidade. A Yamaha é nossa parceira, né? Eles esse ano doaram 6 pianos, esse próximo ano eles falaram que vão emprestar mais pianos pra gente, né? Então a ideia esse próximo ano é que seja híbrido, né? De ser presencial, mas também oferecer para as pessoas que não vão poder estar em Piracicaba também participarem. Nos últimos anos que eu fui, já tem esse formato híbrido Já. E funciona muito bem. Sim. Funciona muito bem. Eu tenho vários mentorados e mentoradas que estiveram ali, e tanto híbrido quanto online. Da primeira vez foram online, da segunda vez foram presencial, porque daí você vai entendendo como é e vai criando o desejo realmente de estar ali ao vivo, né? Inclusive, falando mais do online, já que você é um expert nisso, e
Em São Norbert, em São Norbert College, você criou ali um estúdio de aulas online e a gente tem um vídeo para mostrar. Pode mostrar um trecho desse vídeo para você falar? Pode. After decades of performing and teaching piano students around the globe, one St. Norbert professor is helping to bring the teaching method he helped pioneer to Northeast Wisconsin. De Pere neighborhood reporter Chris Lemo reports. While technology continues to change the way we learn, Assistant Professor of Piano Gianpaolo Casarotti had been preparing for the digital age for over a decade. During the pandemic, when all the music schools shut off, I was able to help a lot of music teachers around the world. Casarotti has taught around the globe, and his family noticed his passion for piano at a young age in Brazil. She wrote it down in the baby book that when I was 1 year old, she was walking me around the neighborhood, and my eyes shine when I heard the piano playing by a neighbor. Fast forward to 2009, and Casarotti decided to research how new technology could be incorporated into the music classroom. When you're sitting down here in the studio, the students can only look at the score or only look at your hands or try to look at your hands or try to look at the pedal. Casarotti has several cameras positioned all around the piano that feed back to a program on the TV screen. He then uses a tablet to arrange the feeds into a collage that he can swipe through to focus on different aspects. This lets students see their positioning, movements, and the keys all at once. The camera design on the screen will actually be improved next year as they expand to a new piano lab that'll be the first of its kind in the country, including around 20 different cameras for both students and teachers that will be able to be used to help the performers practice. Tom Lee is a sophomore at St. Norbert who began learning piano at home in South Korea when he was just 6 years old. He says that unlike just taking notes during lessons, this helps him visualize in great detail any mistakes to correct. Oh, I did this wrong. I didn't have a weight on my arm. I'm just using my finger. He says that by having so much video in addition to being able to see all of the information and angles at once, it's helped him improve quickly. My main dream that I want to do is actually music director, which is working with different groups or ensemble. A goal he believes he can reach with the help of this new method of learning. Your neighborhood reporter in De Pere, Chris Lemo, NBC 26. Esse é um vídeo que foi exibido no canal NBC nos Estados Unidos. Então conta mais como que foi a repercussão disso que você fez dentro da universidade. Foi o seu primeiro ano que você estava dentro dessa universidade e você já trouxe isso para eles, que foi algo disruptivo, algo novo ali. Conta como que foi a repercussão disso. Basicamente o que vocês estão vendo aí, nós temos 2 estúdios na St. Norbert College, que são estúdios híbridos, né? Porque o que eu fiz? Eu utilizei toda a tecnologia que a gente estava fazendo para as aulas online e eu utilizei agora hibridamente. Então, um aluno, quando ele entra para ter aula de piano comigo, ele tem uma televisão grande, como vocês viram aí, e você tem também todas as câmeras conectadas e o microfone de gravação conectado. Então, o aluno ele tá se visualizando na tela por múltiplos ângulos, né? Quando ele está sentado ali junto comigo, ele não está enxergando ele por cima, ele não está enxergando ele pelo lado. Então ele pode estar tocando ou eu demonstrando e ele está vendo com ângulos diferentes. O nosso piano também está conectado com software. Quando ele toca os acordes, está sendo analisado os acordes que ele está tocando, né? Então você tem a questão visual das aulas online, ela é muito superior à aula presencial. Então nós fizemos essa junção, né, da aula online com a aula presencial e criamos esse sistema híbrido, que é um estúdio único no mundo. E também nós recriamos isso para o laboratório de piano, né? Geralmente quando você dá aula em grupo de piano, os pianos digitais estão todos colocados de uma forma que o professor não enxerga o aluno e o aluno não enxerga o professor. Então na St. Norbert nós criamos um sistema, nós temos câmeras ao redor do meu piano e temos câmeras para os alunos. E os alunos visualizam numa tela grande, quando eu demonstro, em vários ângulos. Eles observam também a partitura, eles observam eu anotando na partitura, eles observam o que eu toco, analisando já com software. E tudo isso gravado nos 2 estúdios. O aluno chega na aula, eu aperto gravar, terminou a aula, eu pego o arquivo e coloco no Google Drive e ele assiste tudo aquilo. Eu não preciso anotar a forma de estudar, ele tem que assistir a gravação e fazer as suas anotações direto no vídeo. Então isso está transformando o programa de lá, né? Tanto o programa dos alunos de piano solo, como também os alunos de aula em grupo, né?
Show, show de bola. E eu preciso falar agora que é algo recentemente, acho que aconteceu ontem, antes de ontem, que você postou no Instagram aí. Foi essa semana agora, a gente tá, só para localizar todo mundo aqui, para quem tá assistindo esse episódio em qualquer tempo, hoje nós estamos gravando isso em São Paulo, em janeiro de 2023. E aí, há 1 ou 2 dias atrás, você divulgou no seu Instagram que você vai escrever um artigo para Cambridge... Hã? Ah, desculpa. Tá. Obrigada, Su. E eu não sei em que tempo você está assistindo esse episódio, mas nós estamos agora em janeiro de 2024. E há 1 ou 2 dias atrás, você divulgou aí no seu Instagram que você vai escrever um artigo para o Cambridge Companions. Conta mais pra gente o que é isso, porque isso, assim, é algo histórico, é realmente algo muito significativo para o seu currículo. Então, conta mais sobre isso que você vai fazer, porque também é algo colaborativo para todo mundo na sua área. Sem dúvida. A gente tem a Cambridge University Press, é uma editora super importante do meio acadêmico, né? E eles produzem esses Cambridge Companions de vários compositores ou vários assuntos, né, de diversas áreas. A gente tem o Cambridge Companion de Liszt, Cambridge Companion de Beethoven, Cambridge Companion de Bartók, né? Eu até inclusive tenho alguns deles são livros autoritativos, né, que a gente chama authoritative publications, que são de experts das áreas. E eu recebi um convite há 8 meses atrás para fazer parte desse Cambridge Companion de Piano Pedagogia. E eu não tinha levado muito a sério essa história, porque enquanto a gente não recebe um contrato, a gente não acredita, né? Uhum. E eu recebi esse contrato há 2 dias atrás. Então eu vou escrever um artigo sobre a pedagogia do piano em Central e South America. Então vou fazer uma pesquisa agora e vou escrever esse artigo nesse compêndio de pedagogia, que vão ter outros autores super importantes da área de pedagogia no mundo. Então, para mim, é uma honra muito grande ter sido convidado pelo Chris Maiden, que é o editor desse Cambridge Companion para Piano e Pedagogia. Show. E para quem não sabe, acho que a gente falou sobre isso no começo, mas não sei se ficou muito claro, nós somos piracicabanos, eu e o João, né? A gente falou que nós estudamos juntos, e o João Paulo é aquela pessoa que, assim, você está conversando com ele fala, eu tô com uma dor de cabeça, eu tô indo no hospital. Falei, como assim, no hospital? Você tá no Brasil, você tá indo no hospital. E ele mistura português e inglês, vocês perceberam, né? Em diversas falas aí, a gente tira maior sarro dele disso. E acho que, na verdade, você não sabe nem português nem inglês. Eu não sei nem português nem inglês hoje em dia. Eu posso dizer que eu escrevo melhor em inglês, porque o inglês é mais simples, né? Depois de ler tantas dissertações e ler tantos trabalhos, é muito mais simples escrever em inglês, porque o inglês faz mais sentido, né? É até um pouco infantil a gente falar em inglês, porque você usa o sujeito a cada frase. No português, você lê uma dissertação, você fica perdido, você está no final, o sujeito está na primeira página, né? Então mas é por aí, eu não sei mais nem português nem inglês, eu misturo mesmo, é assim mesmo. Não, é super normal. Até uma vez você foi escrever algo pra cá e você mandou pra mim, você revisa o português? Porque tem alguns verbos, alguns sujeitos que eu tô um pouco perdido, não lembro mais. Eu falei, peraí, já vou revisar. Porque realmente, né, a língua portuguesa, se você for ver, ela é muito complexa, muito mais do que o inglês, principalmente na escrita. São 20 anos morando fora, né? Então é um pouco complicado. Meu inglês é melhor que o português hoje, sem dúvida. E são 20 anos que não foram fáceis, né? Não começou do dia pra noite, até você ter essa posição que você tem hoje, ser convidado para escrever esses artigos, foram muitos altos e baixos, né? Perdas e ganhos. É muito difícil a gente conseguir as coisas nos Estados Unidos, né? Como brasileiro, as pessoas não sabem de onde a gente vem, não sabem que a gente estudou na melhor escola, com o melhor professor de piano do Brasil. Eles não sabem nada disso, né? Então é sempre muito complexo. Você tem que ser melhor que todos para você ter alguma chance. E mesmo assim, aí você acaba criando outros problemas, né? Porque a inveja é uma coisa muito, muito comum, né? Então... Mas eu acho que está sendo muito importante essa experiência lá e tudo que eu consegui e estou conseguindo ainda, né? Mas não é nada fácil mesmo. Não é fácil para ninguém, né? Quando alguém fala, tal, é difícil. Eu falei, gente, até fazer um arroz é difícil. Você tem que um passo a passo ali, né, para fazer. Então, com determinação, com estudo, com
com direcionamento você consegue. Mas eu acho que uma das coisas mais importantes que você tem, que você construiu nos Estados Unidos, foi a sua família. Que você hoje é casado com uma americana, tem um filho fofo demais, que é o Anthony. Eu falo que ele é um mini você, né? Falo, ele é um mini João Paulo. E vocês são muito parecidos e eu vejo vocês ali interagindo. E conta como que é, a sua esposa é musicista também, vocês se conheceram lá, conta um pouco dessa história. E do Anthony, como que é a relação familiar com a música? Ele já faz aulas, eu sei que ele faz aula de flauta, como que é a relação dele com o piano? E a cobrança disso, porque isso acontece muito comigo, com a minha filha. Ah, ela já toca, né? Quando ela tinha 3 anos, ela já toca. Peraí, a menina tá, né, crescendo. Então, como que você administra isso? Como que é essa relação familiar de vocês lá? Nós temos um filho, eu sou casado com a Crystal, a Casarotti, que é cantora, tem 2 mestrados em canto. E hoje ela é professora de 2 escolas, né, em Green Bay. Escolas de 4ª a 8ª série. Escola regular. Isso. E ela é diretora de coral e também produz musicais, né? Nessas escolas. E ela também tem um estúdio na nossa casa de canto e piano. Ela também é professora de piano. E meu filho tem 8 anos, o Anthony, e toca flauta doce desde os 4 anos. Começou com a Renata, ainda é aluno da Renata Pereira, aqui em São Paulo. Ele faz aula no método Suzuki online, todo sábado com a Renata. E o online funciona na sua casa? Claro que funciona, bom. claro que funciona, porque os pais estão juntos, a gente, né, o Suzuki tem que ser esse triângulo, né, os pais têm que estar envolvidos, a gente estuda flauta todo dia e ele está numa escola que é especial para artes, né, ele tem aula de piano, violino, agora começando violino, e eu não comecei a dar aula de piano para ele ainda, né, às vezes eu vejo ele estudando piano, eu vou lá e ajudo ele um pouco nas leituras, quando ele está lendo uma peça, tendo dificuldade de se movimentar. Mas flauta a gente estuda todos os dias. E ele tá indo muito bem. É uma coisa muito natural, né? Ele começou com 6 meses a fazer aula de música para bebê, né? A gente tinha uma amiga brasileira, a Sônia Feres, né? Inclusive escreveu uma tese sobre o Mali também, em Baton Rouge. Ela é filha da Josete Feres de Jundiaí, daquela família super importante de educadores musicais. E ela tem um estúdio para bebês em Baton Rouge e fizemos... o Anthony iniciou lá dos 6 meses aos 2 anos e depois ele partiu para aulas de percussão, bandinha rítmica e hoje ele está terminando o livro 1 do Suzuki. Que legal. Eu vejo ele tocando e nas aulas, é muito, muito legal, porque isso acontece ali na minha casa também, toda essa rotina musical, né? E há uma certa pressão das pessoas, mas eu sou bem desencanada em relação a isso. E a Bia vai seguir o que ela quiser. E acho que você pensa desse jeito também? Eu acho que, sem dúvida nenhuma, eu não vou estimular para ser músico. Eu acho que tem que ser uma coisa natural. Ele disse que quer ser artista, ele gosta de desenhar. Ele falou que ele quer ser artista, porque aí ele põe o que tem na cabeça dele, ele põe ali. Mas a música, a gente a gente trabalha muito isso no dia a dia, na hora de estudar, né, o instrumento, a não precisar repetir muito, mas estar concentrado, né? Então eu explico para ele, se você faz uma coisa bem feita, se você faz corretamente desde o início, você não precisa fazer muito. Então acho que aí ele se convenceu. Então o foco está sempre lá nos nossos estudos. E como é uma rotina, ele já sabe que aquele horário todo dia a gente senta para estudar, então funciona muito bem. Então 30 minutos, 40 minutos todos os dias a gente passa as pecinhas e é uma alegria trabalhar com ele, porque é uma graça de criança. O pai coruja aí. Sem dúvida. A gente é mesmo, né? Não tem como não ser. Primeiro eu quero super te agradecer por ter vindo aqui participar desse episódio. Tem que cortar, porque senão a gente tem assunto para falar, né? O dia inteiro, um monte de pergunta e muita contribuição que você traz para esse público de professores e de donos de escola de música do Brasil e de fora do país. Nessa sua passagem que você esteve no Brasil, obrigada por ter separado um dia para estar aqui, para fazer essa gravação para o público. E antes de finalizar, eu queria que você deixasse uma mensagem, uma fala ou alguma experiência de vida que você tem, que você pode contribuir, algo assim que a pessoa vá ouvir e que ela realmente vá fazer ou vá realmente... Isso vai fazer muito significado para ela do que você fala, baseado na sua carreira, na sua trajetória. O que você pode falar? Olha, primeiramente eu quero agradecer você pela oportunidade de estar aqui hoje. Eu acompanho seu trabalho já há muitos anos, né? A gente já é amigo há muitos anos e é uma alegria estar aqui podendo dividir esse momento com você e com todo mundo que está assistindo a gente.
Olha, eu queria passar uma mensagem. Eu nunca fui uma pessoa de muito talento, né? Sempre fui uma pessoa que sempre teve calo no bumbum, nos dedos, estudava muito, né? Estamos aqui com o nosso próximo amigo que vai falar aqui também. Esse era bem talentoso. Mas eu nunca tive... Só pra nunca fui muito contextualizar talentoso. quem tá aqui, pode falar. Quem Posso tá falar? aqui? Pode. O Antônio Vaz Lemes está aqui, o Tonico. Será o nosso próximo Queridíssimo. convidado aqui. Eu nunca fui o talentoso, eu sempre fui o que estudava muito, eu sempre fui o que ficava, né? E o que eu aprendi nesses anos, e que na verdade o que importa é a perseverança, é a gente continuar, porque assim a gente toma tombos o tempo todo, a gente toma mais tombo do que se levanta e consegue ficar em pé. Mas eu acho que o que faz a diferença é o processo e o que a gente aprende desses tombos de levantar. E eu acho que é por isso que eu consigo ter vários alunos que conseguem ter sucesso no instrumento, na vida, conseguem trabalhar nessa área, né? E se levanta, cai. Quer dizer, se você cai, você levanta e você segue em frente, e olhando sempre para frente, porque é importante sempre a gente fazer o que o nosso coração diz. Exatamente. Independente do que as pessoas pensam. Exatamente. Você falou algo sobre a inveja aí, né? Eu tenho uma frase sobre a inveja, principalmente quando a gente se expõe na internet, né? Isso acontece, isso é inevitável. Para mim, a inveja é o ego difamado. É alguém que não está se movimentando para conseguir algo, e quando vê alguém que se movimenta e consegue, isso naturalmente acontece, e aí a gente fecha os olhos e segue nosso caminho, né? Com a nossa verdade. Eu tenho um monte de amigos que falam, puxa, você posta demais, por que você faz isso? Por que você divide tanto? Bom, é que eu não tenho os amigos junto comigo, né? Meus amigos estão online, né? Então, se eu quero dividir a minha pizza que eu fiz, ou o meu churrasco com a música que eu quero ouvir, é porque é um momento de querer dividir com as pessoas que eu gosto. É óbvio que sempre tem essas pessoas, né, com inveja, mas a gente segue sempre pra frente, né? Acho que é importante a gente acreditar na nossa verdade e continuar olhando pra frente, seguindo. Show, é isso. João, obrigada mais uma vez, Obrigado. Tamo junto. Obrigado. E espero que você tenha curtido esse episódio. Já segue aqui o meu canal para você acompanhar outros conteúdos que vão ter. Aqui embaixo você vai ver toda a rede social, todos os indicativos onde você pode conhecer mais o trabalho de João Paulo e o meu também. E a gente se vê no próximo episódio.